Aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, amém? Aleluia, boa noite, irmão, graça e paz, você está bem? Aleluia, você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, vamos orar um pouco mais, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor para recebermos dEle tudo aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Pai, nós te adoramos nessa noite, Pai, nós te glorificamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Como é bom, Pai, como é bom estarmos reunidos como filhos, Pai. Como se estivéssemos sentados à roda de uma mesa, Pai, para receber o alimento espiritual, Pai, que é poderoso, Pai, para salvar a nossa alma. Nós te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo, Pai, dentro de nós, sobre nós, a Tua presença, Pai, no nosso meio, Pai. É nítido, Pai, quando nós estamos louvando, quando estamos adorando, Pai, perceber a presença do Senhor em nós, Pai. Nós te agradecemos, Pai, como somos gratos a Ti. Como somos gratos a Ti, Pai, por tão grande salvação, por toda a graça que o Senhor tem concedido a cada um de nós, Pai. É pela Tua graça que nós estamos aqui, Pai, é pela Tua graça que estamos de pé. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela grande honra de mais uma vez, Pai, estarmos expostos à Tua palavra. E as Escrituras dizem, Pai, que todas as vezes, Pai, que nós nos expomos a essa palavra, Pai, ela traz luz e dá entendimento aos simples. E não será diferente essa noite. Nós sabemos, Pai, que algo será gerado no nosso coração, algo será ministrado ao nosso espírito, Pai, e seremos alimentados, Pai, com a riquíssima grandeza da palavra de Deus. Nós te agradecemos, Pai. Submetemos o nosso coração, Pai. Trazemos, na verdade, o nosso coração pronto, Pai, como uma terra fértil que está preparada, Pai, para receber a incorruptível semente da palavra de Deus. Trazemos a nossa mente totalmente cativa, Pai, à obediência de Cristo, para que sim, possamos aprender, guardar no bom depósito do nosso coração, Pai, e sermos praticantes da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, nós te glorificamos no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Aleluia. Eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração, meu irmão, com você. É interessante, né, como muitos de nós, né, quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas é interessante como às vezes muitos crentes, né, eles não entendem a realidade que eles vivem, eles não entendem a autoridade que eles têm no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente percebe muitas pessoas dentro do Evangelho, elas às vezes estão com medo de algumas coisas. Às vezes tem pessoas crentes que elas têm medo do diabo, tem pessoas que elas têm medo de enfermidade, que elas têm medo de passar necessidade. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que Deus, Ele não nos deu espírito de medo. Deus não colocou um espírito de medo dentro de nós. Então, a palavra de Deus está dizendo que o medo é um espírito. E ele não procede de Deus. Então, se esse espírito de medo, ele não procede de Deus, ele procede do diabo. Você está comigo? Deus está dizendo que Ele não deu esse espírito de medo para mim e para você. E sabe, meu irmão, nós precisamos entender uma coisa. Deus espera, ou Deus tem expectativa que nós verdadeiramente andemos conforme a maneira que Ele nos colocou para andar, com autoridade nesse mundo, desfrutando da prosperidade, desfrutando de saúde, desfrutando de paz, de alegria. E sabe, é desse jeito que nós vamos propagar o Evangelho a outras pessoas. Amém? Você compreende, você entende que de repente se você vive uma vida miserável, se você vive uma vida que hoje está bem, amanhã está mal, hoje você tem, amanhã você não tem, hoje você está doente, amanhã você não está doente, depois você está doente de novo, e você vive essa vida de inconstância o tempo todo, você concorda comigo que isso não é um bom exemplo para as pessoas que estão no mundo? Você não concorda que de repente as pessoas que estão no mundo talvez vão olhar para a nossa vida, se nós vivemos dessa forma, e eles vão dizer o seguinte: olha, por que eu vou me tornar um cristão? Por que eu vou receber esse Cristo, se essa pessoa que tem Cristo, ela vive pior do que eu? Sabe, as pessoas querem uma vida melhor, todo mundo quer uma vida melhor. Eu tenho certeza que quando você veio para o Evangelho, quando você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a primeira coisa que você queria era melhorar o seu estado de vida. Sabe, meu irmão, ninguém veio porque, me deu um bom amor por Jesus Cristo, eu me apaixonei por Jesus, eu vim para a igreja. Não, a gente sempre veio por causa de alguma coisa.
A gente sempre veio, talvez, buscando alguma coisa. É interessante que a gente vem para buscar essas coisas, mas a partir do momento que nós começamos a aprender a palavra, nós verdadeiramente nos apaixonamos por Jesus Cristo. E nós sabemos que o simples fato de estarmos conectados a Ele, de estarmos juntos ao Pai, vai nos proporcionar uma vida abundante. Você não precisa ficar correndo atrás das coisas. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas nos seguirão. Não está dizendo que nós temos que correr atrás das bênçãos. A palavra de Deus está dizendo que as bênçãos do Senhor, elas é que estão correndo atrás de nós. Você está comigo? Amém? E sabe, a gente precisa começar a acreditar que a palavra de Deus, ela é a verdade. E se a palavra de Deus está dizendo que as bênçãos do Senhor, elas nos acompanham, elas nos seguem, eu preciso acreditar, meu irmão, que para onde eu for, onde eu estiver, as bênçãos do Senhor, elas estão me seguindo. Você está comigo? Amém? Agora é interessante, meu irmão, a gente analisar essas coisas e entender que Deus, Ele nos resgatou, como a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 13, verso 3, que Deus, Ele nos resgatou da maldição da lei, se tornando maldição no nosso lugar. Amém? Tudo aquilo que era contra mim, todo tipo de acusação que era contra mim, todo tipo de maldição que viria sobre a minha vida, a palavra está dizendo que Deus, em Cristo Jesus, Ele tornou Cristo maldito no meu lugar. Então Cristo levou a maldição que era sobre mim no madeiro. E eu não sou mais maldito, então não tem como alguém me amaldiçoar mais, não tem como alguém jogar alguma praga em mim mais. Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz, portanto, abre lá, Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entende essa palavra? Eu sempre brinco às vezes falando aqui, que às vezes as pessoas leem um versículo como esse e falam assim, pastor, como que a gente interpreta esse versículo? E eu digo para você da maneira que ele está escrito. Ele está dizendo, olha, agora pois, já nenhuma condenação há, nenhuma condenação mais existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. A partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, meu irmão, não existe mais nenhum tipo de condenação, não existe mais nenhum tipo de praga sobre a minha vida. Amém? A gente precisa acreditar que isso verdadeiramente é uma verdade. Mais à frente, em Romanos também, no capítulo 8, no verso 31, ele fala o seguinte, que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei se você já declarou esse versículo, se você já falou esse versículo algumas vezes. Talvez em meio a um tipo de situação, talvez você começou a declarar, se Deus é por mim, quem será contra mim? E sabe de uma coisa? É uma verdade da palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, se Deus é por você, se Deus está com você, se Deus está por você, batalhando juntamente com você, Ele está dizendo, quem, pensa bem, se Deus é por você, quem será contra você? Quem vai tentar chegar contra você? É isso que ele está falando. Amém? Sabe, a gente precisa entender a condição que o Pai nos colocou. A condição que Deus nos colocou. E nós precisamos começar a viver essa palavra, meu irmão, crendo verdadeiramente que tudo isso que nós estamos lendo aqui é a mais profunda verdade. Que verdadeiramente Cristo, Ele nos resgatou da maldição da lei, se tornando maldição no nosso lugar. Nós não temos mais nenhum tipo de praga contra nós. Amém. Aleluia. Sabe, em Provérbios, no capítulo 26... Se você quiser abrir lá, Provérbios capítulo 26, verso 2. Tem um versículo lá que eu acho ele muito interessante. Ele diz o seguinte, como um pássaro que foge, como uma andorinha no seu voo, assim, a maldição sem causa não se cumpre. Na versão da Bíblia Viva, ele diz o seguinte, uma praga rogada sem motivo nunca se cumprirá. Fará tanto mal quanto um passarinho que voa,
ou uma andorinha passando pelo céu. Olha para você ver o que a palavra de Deus está dizendo, já lá na antiga aliança. Ele está dizendo que, assim como um pássaro que foge, como uma andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, ela não vem ou ela não prospera, ela não pega em você. Você está comigo? Amém? E a gente precisa, meu irmão, começar a viver essas realidades. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque às vezes eu percebo quantas vezes quantos crentes hoje vivem com medo das coisas do mundo, vivem com medo talvez de pragas, vivem com medo de macumba, vivem com medo disso. Eu não sei se você tem esse hábito, né? Mas eu me lembro quando eu trabalhava num restaurante, eu gerenciava um restaurante lá no Portal Auto Shopping. Eu me lembro que uma vez eu estava chegando para trabalhar pela manhã e eu deixei o carro no estacionamento e eu saí para fazer alguma coisa. Na hora que eu estava voltando a pé para o restaurante, eu virei a esquina do shopping assim, ó, e era uma esquina, e estava lá no jardim do shopping lá uma oferenda, né? Estava lá uma macumba. Estava lá um tanto de farofa, uns troços lá, uma garrafa de bebida lá. Eu olhei para aquele trem e falei, Jesus, aqui nem uma encruzilhada. Por que o povo está fazendo isso aqui? E entrei para dentro do shopping. Quando eu cheguei lá, na cozinha, né, tem um rapaz lá que era cozinheiro, ele era crente também. Aí ele já virou para mim com a cara assustada e falou assim, você viu? Eu falei, viu o quê? Ele, o negócio lá embaixo? Eu falei, que negócio? Ele, aquela macumba lá embaixo. Eu falei, vi, cara, eu vi lá, mas o que tem? Ele, nossa, passei, até atravessei a rua. Eu falei, você atravessou a rua por quê? Não, porque eu não gosto de passar perto dessas coisas, não. Eu falei, mas aquilo ali era para você mesmo? Ele, não sei para quem que era, não, mas eu vou lá e chegar perto daquele trem pula em mim. Olha para você ver, assim, a condição, às vezes, do crente, de achar que um serviço feito por um demônio vai causar dano a você. Sabe, meu irmão, a gente precisa ter essa convicção dentro de nós que não existe nenhum tipo de praga, nenhum tipo de macumba, nenhum tipo de serviço do inferno que possa tirar de nós a condição que a gente está. Sabe, quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos a autoridade que está no nosso meio, quando você vê um troço desse assim, você já chega metendo o pé naquilo ali e repreendendo. Amém? Você já pega e ordena em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno, seja qual for o destino disso aqui, eu anulo agora no nome de Jesus. Praga nenhuma vai ser lançada sobre ninguém em nome de Jesus Cristo. Pronto, nós temos poder e autoridade, meu irmão, para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Foi o que o próprio Jesus Cristo disse. A gente precisa começar a crer nessas coisas e andar nessa autoridade. Sabe, meu irmão, durante muito tempo que eu aprendi nas igrejas foi que nós éramos uns coitados. Nós somos meros mortais. Meu irmão, você não é nada. Você é um verme. Né? A gente orava às vezes, eu não sei você, mas a gente orava, Senhor, eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu sou verme. Eu imagino Deus lá em cima. Eu falei, eu não tenho verme como filho. Eu não fiz o verme a minha imagem, a minha semelhança. Mas a gente, cara, imagina uma oração dessa. Imagina o seu filho chegando para você e virar para você e dizer assim, pai, eu não sou nada. Eu sou um porcaria, pai. Eu acho que o esterco do cavalo que está lá fora vale mais do que eu. O que você vai falar para o seu filho? Nossa, que humildade, meu filho. Nossa, como você é humilde. Não, você vai repreender o teu filho por ele se sentir daquela forma. Amém? Às vezes as pessoas olham e ficam falando, não, mas a gente tem que reconhecer quem a gente é, que a gente não é Deus, não, a gente não é Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. A palavra de Deus diz que nós somos filhos dele, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos começar a tomar posse daquilo que nós temos em Deus. Jesus Cristo não foi para a cruz à toa, Jesus Cristo não foi para a cruz simplesmente para ser um espetáculo, não, ele foi para trazer de volta a essência, a natureza, a realidade que é nossa. Ele nos devolveu essa autoridade, ele nos devolveu essa originalidade, filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus.
Amém? Sabe, nós temos poder e autoridade. O próprio Jesus Cristo fala em Marcos capítulo 11, verso 23, olha, se alguém disser a este monte, tem alguém aqui? Lá no projeto, lá todos os dias, os alunos, as crianças declaram esse versículo, é um dos versículos que eles declaram. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será feito. Sabe, meu irmão, é a palavra de Deus, mas o que as pessoas hoje pensam, né? As pessoas, ai, Senhor Jesus, como que as pessoas vivem hoje? Como é que o crente vive hoje? Ele gosta de se sentir um coitado. Ah, não, porque eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu também sou. Nós somos dependentes de Deus, sim, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de sermos dependentes de Deus não tira a autoridade que Ele colocou sobre nós, não. Ele nos deu poder e autoridade, foi o próprio Jesus Cristo quem disse isso. Eu não posso ficar andando como se fosse uma pessoa que não pode nada. Eu não posso nada, eu não consigo nada, Senhor. Repreende esse demônio, Senhor. Repreende. Não, abra a tua boca você e manda o diabo calar a boca. Você precisa entender, meu irmão, que você é mais poderoso do que o diabo. Você pode não acreditar nisso, mas você tem mais poder que o diabo. E o diabo sabe tanto disso, que ele tenta provar para você que não é. Sabe, eu sempre falo aqui, sabe? O diabo tem mais consciência da autoridade que está em nós do que a gente. O diabo acredita, ele tem mais fé na autoridade que está em nós do que a gente mesmo. Por isso que ele fica o tempo todo tentando minar a nossa fé. Por isso que ele fica o tempo todo lançando dados inflamados do maligno, sugestões na nossa mente o tempo todo para tirar de nós essa autoridade em Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa autoridade em Cristo, você perde ela só se você deixar. Porque foi o próprio Deus quem te deu em Cristo. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 10. Desculpa, Efésios capítulo 6, verso 10. É porque eu estava lendo Efésios capítulo 4. Mas é Efésios 6. Quem falou que é 4? Efésios 6, verso 10. Olha o que ele está dizendo aí. Quanto a mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu quero que você... Vamos parar aí. Eu não sei se você, quando tem o hábito de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia, como eu já falei várias vezes aqui, se você lê a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer. Ou se você lê, por exemplo, esses versículos aqui, de repente você para. Ele está dizendo, olha, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que eu tenho como me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, senão ele não estaria dizendo para mim fazer isso, para ser fortalecido. E ele está falando para que eu possa me revestir, não Deus que vai me revestir. Quando ele diz revesti-vos, ele está dizendo você se reveste, você se coloca em você. Ele está dizendo se revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, ele está dizendo que o diabo, ele fica o tempo todo colocando ciladas diante de nós, mas ele está dizendo que tem como eu me revestir de alguma coisa, que é a armadura de Deus, para poder ficar firme contra essas ciladas. Ou seja, essas ciladas, elas não vão exercer nenhum efeito contra a minha vida, quando eu estiver firme e revestido da armadura de Deus. Você está comigo?
Aí ele continua dizendo no verso 12: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A gente não luta com pessoas. Ele está dizendo que a nossa luta é contra principados e potestades. Por que ele está dizendo isso? Porque existe uma batalha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa batalha, você já é mais do que vencedor. Deus não está te enviando para a batalha para que você chegue lá e fale, agora o que eu vou fazer? Não, Deus já está te mandando como vencedor. Por quê? Porque o inimigo já é um inimigo vencido. Porque a palavra de Deus diz que Cristo, ele pisou a cabeça do diabo. Ele amassou a cabeça do diabo. Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele está dizendo que existem algumas ciladas, umas astutas ciladas que o diabo tenta jogar para cima de mim e para você. O apóstolo Paulo fala também que a gente precisa tomar cuidado contra os ardis de Satanás. Essa palavra ardis, ela dá uma conotação de malandragem, de uma pessoa que é malandro, que ele fica te manipulando. Ele está dizendo, olha, tome cuidado para você não ser manipulado pelo diabo. Porque poder sobre a sua vida ele não tem, mas ele pode te manipular e te colocar você debaixo do domínio dele. Você está comigo? Amém? E ele está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Mas como eu disse para você, meu irmão, a palavra de Deus já diz que nós sim, nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos lá. Aí no verso 13 ele diz o seguinte, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe, meu irmão, existe uma armadura de Deus que nós precisamos andar com ela. E eu não sei se você já ouviu falar, talvez você já foi em alguma igreja. Uma vez eu ia numa igreja, quando eu estava procurando uma igreja para congregar, lá quando eu morava ali perto de Venda Nova, eu fui numa igreja, aquelas pentecostal braba, né? Depois de um tempo lá de palavra rápida lá, o pastor falou o seguinte, agora nós vamos vestir a armadura de Deus. Aí ele pegava assim, falava assim, coloca o colete da salvação, a couraça da justiça. Aí todo mundo, calça os pés com a sandália do evangelho. Pega o escudo da paz. Aí começavam aquelas músicas, né? Toda, e o povo começava a cair para um lado, cair para o outro. E eu fiquei assustado com aquilo, olhando para aqui, que é isso, gente? Que armadura é essa? Que negócio é esse? Mas é interessante que ele explica aqui o que é isso. Né? Ele fala de uma armadura de Deus que está disponível para mim e para você. Mas logo depois ele explica o que é isso. Ele fala, olha, no verso 14, estai, pois, firmes, cingindo vossos lombos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui, Paulo está usando um exemplo de uma armadura romana. Ele está falando de uma couraça. A couraça é algo que eles colocavam nessa parte do peito, né, da barriga, do corpo, que protegia os órgãos vitais. Ele está dizendo que é uma couraça da justiça. Essa palavra justiça, a tradução dela, no grego, é dikaiosune. Nossa Deus, dikaiosune. Olha que nome mais doido. Ele diz o seguinte, estado daquele que deve ser o que é. Ou deve ser, ou que é como deve ser. Condição aceitável diante de Deus. Quando ele fala para a gente tomar posse e nos vestir da couraça da justiça, ele não está falando de você fazer um ritual, de ficar, não, agora sim eu estou com a couraça da justiça. Ele não está falando disso. Ele está falando de você saber e ter consciência que você é justo. De ter consciência que Cristo, ele justificou a mim e a você na cruz do Calvário. Que 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, quando diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Eu preciso entender que hoje eu estou numa condição aceitável diante de Deus. Deus olha para mim e não vê mais pecado. Quando eu estou com consciência disso, quando eu creio nisso e ando crendo nessas escrituras, naquilo que a palavra de Deus está dizendo, meu irmão, Ele está dizendo que eu estou revestido da couraça da justiça. Sabe por quê? Quando eu creio nisso, quando o diabo tentar se aproximar de mim, e ele olhar, ele não vai ver a mim, ele vai ver Jesus. Aleluia! Amém! Não é um tipo de roupa, não é um tipo de ritual que você faz, é simplesmente uma fé que você tem, que você foi feito justiça de Deus, que você não é mais pecador, que você não é mais aquele verme do cavalo do Jacó. Não, você é justiça. A partir do momento que eu entendo isso, eu estou revestido dessa couraça da justiça. Aí ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Você sabe o que o evangelho proporciona para você? Você sabe o que o evangelho significa para você? Você tem conhecimento daquilo que o evangelho é? Que o evangelho é uma boa nova, é uma notícia maravilhosa, é a revelação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós temos consciência disso, ele está dizendo que nós estamos calçando os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando eu falei para você sobre dardos inflamados do maligno, o que são dardos inflamados do maligno? São pensamentos que ele fica jogando na nossa mente. São pensamentos que de vez em quando vêm na tua mente. E ele está dizendo que existe um escudo da fé, com o qual eu apago todos esses dardos inflamados do maligno. Que é o escudo da fé? É a própria fé em Deus, é a fé na palavra de Deus. É eu andar crendo quem eu sou, eu andar crendo que o diabo não tem poder sobre a minha vida, eu saber a condição que eu estou diante de Deus, eu estou embraçando o escudo da fé. Quando o diabo julgar um pensamento na minha mente, imediatamente, porque eu estou de posse do escudo da fé, eu já entendo que aquele pensamento não é meu e repreendo aquele pensamento e não aceito aquele pensamento na minha mente. Aí ele está dizendo que dessa forma a gente apaga todos os dardos inflamados do maligno, os pensamentos que ele está colocando na minha mente e na sua mente. Amém? Sabe, meu irmão, às vezes a gente como crente, a gente não entende quando é Deus falando, a gente não entende quando é o diabo falando, a gente não entende quando é você pensando, quando é o diabo pensando no teu lugar. Entenda que você precisa guardar a tua mente dessas coisas. Você está comigo? Amém? Quantas vezes, meu irmão, às vezes você tem um pensamento estranho. Eu não sei se você, quando você era criança, você já pensou, por exemplo, às vezes sua mãe batia em você, aquela coisa toda, te corrigia, você pensava assim, não, minha mãe podia morrer. Era só eu. Foi só eu. Não, não foi só eu. Agora eu pergunto para você, você acha que esse pensamento era seu? Você acha que esse pensamento é você? Não, o diabo o tempo todo ele fica julgando pensamentos na nossa mente. Sabe, meu irmão, quando você, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui para você. Quando você, por exemplo, você pega o seu contra-cheque, todo alegre, você chega naquele dia 5 na empresa onde você trabalha, você já chega feliz, né? Porque hoje o meu contra-cheque vai chegar na minha mão e o dinheiro vai estar no banco. Aí quando você pega o contra-cheque, você olha... Ah, meu Deus. Ah, meu pai, que mixaria. Você acha que esse pensamento é você? Não é. Isso são dados inflamados do maligno. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Eu preciso entender o que eu faço com isso. Eu preciso repreender esses pensamentos na minha mente. Sabe, a palavra de Deus diz que nós não andamos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós pensamos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Amém? E uma das formas de nós apagarmos o dado do maligno, meu irmão, é tomando posse do escudo da fé, confessando aquilo que a gente está crendo. Quando eu olho para o contra-cheque, ainda que o pensamento venha na minha mente que não vai dar, eu falo, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades.
Pronto, você está embraçando o escudo da fé, meu irmão, e apagando os dardos inflamados do maligno. Amém? Aí ele diz também para você tomar também o capacete da salvação. Como eu disse para você, Paulo está fazendo uma alusão aqui a uma armadura romana, e os romanos colocavam um capacete nas suas cabeças para proteger a sua cabeça de lança, de espada. Quando ele fala de capacete da salvação, meu irmão, é você proteger a tua mente, através da renovação da mente. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz, olha, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu preciso o tempo todo estar renovando a minha mente através da palavra de Deus. E ele está dizendo que a partir do momento que eu faço isso, eu estou colocando o capacete da salvação na minha cabeça, protegendo a minha mente daquilo que o sistema está tentando jogar, daquilo que o sistema está tentando trazer para a minha mente. Eu simplesmente renovo a minha mente através da palavra de Deus. E ele diz uma última coisa que você precisa estar aqui, sempre com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, precisa estar afiada na nossa boca o tempo todo. Sabe, você não pode ter vergonha de abrir a tua boca e falar a palavra. Sempre que alguma coisa acontecer, meu irmão, e você vê que aquilo está contrário àquilo que Deus falou sobre você, você abre a tua boca e fala a palavra. Você abre a tua boca e fala a palavra. Isso é você usar a espada do Espírito. Você está o tempo todo, meu irmão, tirando de perto de você todo tipo de adversidade, todo tipo de circunstância, todo tipo de pensamento contrário, através da palavra de Deus. Amém. Aleluia. Sabe, meu irmão, eu estou trazendo isso para você aqui, mas é interessante ele dizer que nós temos como nós ficarmos firmes e permanecer inabaláveis, quando nós entendemos verdadeiramente quem nós somos. Sabe, quando você está protegido com toda essa couraça, com toda essa armadura de Deus, é quando verdadeiramente você crê na palavra, meu irmão, e anda segundo a palavra de Deus. Você sabe quem você é, então você anda de acordo com quem você é. Você fala a palavra, você vive a palavra, as circunstâncias podem se levantar, as adversidades podem chegar, mas a palavra de Deus, ela não sai da tua boca. A postura de filho, ela não sai de perto de você. Você está sempre andando com a postura daquele que é mais do que vencedor, daquele que entende que se Deus é por mim, meu irmão, quem será contra mim? Aleluia! Sabe, acabou a época, meu irmão, da gente andar como coitado. Acabou a época da gente querer que as pessoas fiquem na nossa cabeça alisando, falando, não, é assim mesmo. Sabe que tem muito crente que gosta disso. Tem muito crente que às vezes chega para o gabinete com o pastor e eles querem que a gente bota, não, você encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Eu sei que você sabe essa música, né? Não é só eu. Encosta a sua cabecinha. Não, meu irmão, eu não vou nunca falar para você encostar a cabecinha no meu ombro e chorar, não. Se você chorar, eu vou mandar você calar a boca. Eu falei, não, para de chorar, vamos rir. Rir é melhor do que chorar. Amém. Sabe, a gente tem uma nova realidade, meu irmão, a gente precisa crer em quem a gente é. A gente precisa parar de andar como o diabo está dizendo. Olhe para você ver, às vezes a gente acredita mais no que o diabo está falando do que naquilo que Deus disse. O diabo chega para você e fala, você não é nada. E Deus diz, não, meu filho, você é mais do que vencedor. E você vai acreditar em quê? Sabe, talvez agora seja fácil você pegar e falar, não, pastor, eu acredito que eu sou mais que vencedor. Mas talvez quando a adversidade se colocar diante de você lá fora, você acredita naquilo que o diabo está falando, que você não é nada. E você às vezes até repete que você não é nada. Ah, eu sou um miserável mesmo, nada funciona para mim, nada dá certo para mim, tudo que eu faço dá errado. Ah, eu sou, pelo amor de Deus, parece que eu nasci para sofrer. Você percebe pensamentos, dados inflamados do maligno, e a gente pega e fala. Sabe, tem algo que eu ouvi uma vez de Jânio César, ele falava o seguinte, que a palavra do diabo na boca dele não tem poder nenhum sobre a sua vida. O problema é quando ele coloca a palavra dele na sua boca.
A gente precisa crer, meu irmão, que tudo aquilo que a gente fala, um poder é liberado. Você precisa acreditar nisso. Você acreditando ou não, isso está acontecendo. Ah, mas eu não acredito que é assim, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que você não acredite, quando você fala, você está liberando o poder. Agora, se você libera um poder quando você fala, cuidado com aquilo que você está falando. Cuidado com o que sai da tua boca. Ah, eu não consigo. Nada dá certo para mim. Parece que eu nasci para isso mesmo, não é para sofrer mesmo. Se você fala isso, você vai viver isso. Provérbios capítulo 23, verso 7. Assim como você imaginou na sua alma, assim é. Da maneira que você pensa e da maneira que você fala, vai ser com você. Agora, como eu disse para você, você acreditando ou não nisso, isso vai acontecer. Então, já que aquilo que eu falo tem poder, por que eu vou falar coisas contra mim? Você já percebeu que quando a coisa está ruim, imagina que de repente você está numa semana que tudo está dando errado. Tudo que você está fazendo está dando errado. Em vez de você ficar repetindo que está dando errado, porque já está dando errado mesmo, precisa você reforçar e fazer a propaganda? Não, gente, pelo amor de Deus, está tudo dando errado essa semana. A gente está vendo, não precisa você falar. Agora, você pode neutralizar e combater isso com a palavra. Pai, obrigado, Senhor, porque essa circunstância ela não vai permanecer na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro toda essa adversidade saindo de perto de mim. Eu não nasci para dar errado, eu nasci para dar certo. A tua palavra diz, Pai, que eu sou mais do que vencedor, que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Meu irmão, abra a tua boca e fala a palavra, pelo amor de Deus. Vamos ter o hábito, meu irmão, se a gente vai abrir a boca para falar alguma coisa, fale a palavra de Deus. Por que a gente vai fazer propaganda contra a gente mesmo? Por que a gente vai reforçar aquilo que o capeta do inferno está tentando fazer contra a nossa vida? Parece que a gente dá a mão para o diabo e o diabo está falando, miserável, você é miserável, eu não valho nada. E você acha que Deus está lá em cima, ô coitado. Não está não. Não está não. A gente gosta de puxar Deus para a nossa natureza humana. É muito melhor você subir para a natureza divina. Deus não quer que você fique desfrutando de uma natureza humana, Ele quer que você desfrute de uma natureza divina. Então não puxe Deus para desfrutar de natureza humana, porque Deus não vai fazer isso. Às vezes a gente acha que, porque eu vou chorar aqui, eu vou comover o coração de Deus com o meu choro. Vai não. Não tem base bíblica para isso. Mas tem base bíblica para dizer que fé move o céu. Que sem fé é impossível você agradar a Deus. Você quer mover o coração de Deus? Ande em fé. Ande declarando a palavra. Meu irmão, ainda que você não esteja vendo nada acontecer, o problema nosso é que a gente não é perseverante. O problema nosso é que a gente está num tipo de vida, num imediatismo miserável. A gente está na época da geração micro-ondas. Que chega lá, a geração Nissim Miojo, em 3 minutos está pronto. A gente quer tudo em 3 minutos, a gente quer tudo em 30 segundos, a gente quer rápido, eu quero apertar o botão e esperar, quando ouvir o PIN está pronto. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é assim. A gente precisa ser perseverante. A Bíblia o tempo todo está dizendo, persevere, 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 persevere. O próprio Jesus Cristo diz que aqueles que perseverarem até o fim herdarão a coroa da justiça. Mas é aquele que perseverar até o fim. Sabe por quê? Porque até o fim vai vir adversidade. Até o fim vai se levantar circunstância. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mais uma vez eu vou repetir para você. A palavra de Deus está dizendo que você é mais do que vencedor. A palavra de Deus está dizendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ainda que até o fim venham adversidades, eu sei que eu sou mais do que vencedor em todas elas. E eu falo a palavra, eu digo aquilo que eu quero ver. Amém. Aleluia. Sabe,
Eu não estou dizendo que a gente não possa chorar. Mas se você vai chorar, meu irmão, chore sendo tocado pelo Espírito Santo. Chore desfrutando da presença do Espírito Santo. Não, porque eu estou sofrendo. Para de sofrer então. Amém. Aleluia. Eu estava na Bolívia ano passado. Eles falaram que quando eles chegaram lá com o Verbo da Vida lá, os bolivianos perguntavam para eles assim: você é daquela igreja do Pare de Sofrer? Aí eles falaram: não sou não, mas se você está sofrendo pode parar, viu? Amém. Sofrimento, meu irmão, é opcional. Uma vez uma pessoa quase me bateu por falar isso. Como que o senhor fala que sofrimento? Mas é opcional, você sofre se você quiser. Se eu não quiser, eu não sofro. Porque eu governo a minha mente, eu governo a minha vida. Não são as circunstâncias que me governam. Amém? Eu não estou dizendo, meu irmão, que a gente talvez não vá sofrer durante um tempo com alguma coisa, com a perda de um parente, alguma coisa que aconteceu que nos abalou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Chega um tempo que esse sofrimento para. Eu não fico sofrendo a minha vida toda. Eu não vou ficar sofrendo 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 2 anos, 3 anos. Amém? Sabe por quê? Porque você precisa ter consciência de quem você é. Você precisa saber de onde você veio e para onde você está indo. Você precisa ter consciência da autoridade que está dentro de você. Amém? Aleluia. Sabe, meu irmão, Deus deseja que nós vivamos uma vida mais extraordinária do que a gente está vivendo. Não é vontade de Deus a gente ficar nesse mundo tomando pancada do diabo, não. Deus já colocou um poder dentro de mim, dentro de você. Você lembra que eu li para você aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades? Mas não veja isso como Deus colocou você numa batalha e largou você lá sozinho, não. Não, Deus venceu o inimigo. Deus pisou o inimigo. Deus expôs o inimigo ao desprezo e colocou a mim e a você simplesmente para pisar nele também. A nossa luta, meu irmão, é resistir àquilo que está sendo dito. É um inimigo caído, vencido, dizendo: eu sou maior do que você. E vocês de cima olhando para ele, falando assim: não é não. Agora você não pode deitar lá do lado dele e falar: você é maior do que eu sou um verme. Você só se deita se você quiser. Você lembra que em Gênesis, Deus ele deu uma profecia da vinda de Jesus Cristo. Ele disse, em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele falou assim: olha, virá um descendente de uma mulher e esmagará a sua cabeça. E ele estava falando para o diabo aquilo. E ele estava falando da vinda de Jesus. Ele estava dizendo: olha, ele esmagará a sua cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu calcanhar é o máximo que o diabo pode alcançar. Sabe quando alguém está tentando dizer: sai para lá, tá? Dá um coice nele. Amém. Sabe, meu irmão, a gente precisa ter consciência da autoridade que a gente tem. E acordar pela manhã, meu irmão, com um sorriso de Gênesis Apocalipse. Você pode, às vezes, não ter... as latas podem estar batendo lá no teu armário, mas você... pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje é o dia que vai se manifestar a tua provisão na minha vida. Você já acorda declarando. Amém? Pessoal da música pode vir. Você já acorda falando. Você já acorda declarando a palavra. Você não acorda lamuriando, resmungando. Meu irmão, olha para aquele povo hebreu quando eles saíram do Egito em direção à terra prometida. Quais os que não conseguiram entrar lá? Por que aqueles que morreram pelo deserto? Por que eles morreram? Porque murmuraram contra Deus. Ficava o tempo todo reclamando: no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha pimentão, a gente tinha alho silvestre, aqui a gente não tem nada. Sabe, mas tem dois, que chama Caleb e Josué, que se levantaram, sabendo quem eles eram. Esses dois herdaram a terra prometida. Mas todos aqueles que murmuraram contra Deus, meu irmão, ficaram pelo deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu e você estamos numa jornada em direção à nossa terra prometida, que é o céu. Sabe, cuidado para a sua murmuração não deixar você pelo caminho. Acorde falando a palavra, durma falando a palavra. Ainda, meu irmão, que você não esteja vendo, fale a palavra. Continue declarando a palavra.
Eu creio que será assim como Deus falou. Eu creio que eu sou mais do que vencedor. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Essa é a nossa condição hoje. Nós somos justos diante de Deus. Eu não sou mais pecador. O pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo de uma lei. Eu estou debaixo da graça. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Nenhuma condenação pode vir sobre mim mais. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Sabe, meu irmão, pegue esses versículos, anote. Espalhe pela sua casa. Tem esses versículos na ponta da tua língua. Tem gente que às vezes fica, por que eu tenho que ficar falando isso? Então não fala. Não fala. Eu prefiro falar. Eu prefiro dizer. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu digo, eu estou lembrando a minha mente quem eu sou. Todas as vezes que eu digo que eu sou mais do que vencedor, a minha mente entende, nós somos mais do que vencedores. Toda vez que eu falo maior o que está em mim do que o que está no mundo, a minha mente está sabendo, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, você pode ficar de pé? Aleluia, glória a Deus. Sabe, meu irmão, você pode sair daqui hoje com uma nova visão sobre você mesmo. Ou você pode sair daqui hoje com raiva de mim. Ah, não é do jeito que esse cara falou, não. Que péssimo para você. Porque para mim está do jeito que eu estou falando. A gente precisa começar a crer que a palavra é verdade. A gente precisa parar de ser somente pessoas religiosas. Aquele que vai no culto uma vez por semana, todos os domingos. Aí eu vou lá e fico lá. Quê? Você não precisa ficar está meditando? Não, você precisa confessar a palavra, dizer aquilo que você crê. Fale a palavra. A palavra que te fortalece, a palavra que te dá a vida, a palavra muda a tua eternidade. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te glorificamos, Pai, pela tua palavra. Porque uma palavra, Pai, vinda de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa vida. Nós te agradecemos por todo o conhecimento, Pai, em Cristo Jesus, que já foi liberado sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua provisão, pela tua graça, ainda que os meus olhos ainda não estejam vendo, Pai, eu sei que eu sou próspero, eu sei que o Senhor me fez mais do que vencedor, eu sei que eu sou curado em Ti, Pai, eu desfruto de uma saúde divina, ainda que aparentemente, Pai, eu não esteja vendo agora, mas eu sei porque sei, Pai, que isso está se manifestando na minha vida, que isso está se manifestando no meu corpo. Em nome de Jesus, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra, Pai, ela é a verdade, e essa palavra, Pai, ela anda no nosso coração, ela está no nosso coração, e ela está na nossa boca, e assim como eu creio, Pai, assim eu falo, assim como eu creio, assim eu falo. Obrigado, Senhor, obrigado por essa grande salvação. Obrigado, Pai, por essa nova realidade que nós temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Pai, te glorificamos no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Deus é bom. Pastor João.